Bom dia! Estamos de volta com as nossas reflexões matinais, a coça da manhã. E vamos continuar a nossa reflexão a respeito da vontade de Deus para as nossas vidas, conhecendo a vontade de Deus para as nossas vidas. Desde que nós começamos essa série de reflexões, nós estamos aprendendo vários princípios. Estivemos estudando até o dia de ontem, refletindo a respeito da obediência. E hoje eu gostaria de falar de um tema muito importante durante esta semana, que é Deus age por nosso intermédio. Quando Deus ele fizer alguma coisa por nosso intermédio, esta obra será tão grande quanto ele o é. E nós seremos então abençoados. Se você deseja obedecer a Deus, Ele fará por seu intermédio tudo aquilo que Ele estabeleceu como propósito na sua vida, para a sua vida aqui na terra. Quando Deus ele faz alguma coisa através de nós, algo que somente Ele pode fazer, então nós passamos a conhecê-lo intimamente. Se você não obedecer, perderá algumas das extraordinárias ou das mais extraordinárias experiências da sua vida. Quando Deus então estabelece um propósito com a nossa vida aqui na terra, então essa tarefa será tão grande quanto o nosso Deus. É por isso que Deus quer, primeiro, revelar-se a cada um de nós e todas as pessoas que estão ao nosso redor. Se você pode fazer a obra com as suas próprias forças, as pessoas não conhecerão o tamanho do seu Deus. Mas se Deus usar a nossa vida para fazer aquilo que somente Ele pode fazer, não só você, mas todos aqueles que vivem com você podem conhecer a Deus. A lição então de hoje que nós vamos ver é entendermos que as dimensões das tarefas que Deus nos dá sempre vão provocar, como nós já falamos, uma crise em nossa fé. Nós temos que acreditar que Deus é quem diz que Ele é e que Ele faz aquilo que Ele diz que vai fazer. E Ele fará tudo aquilo que Ele prometeu. Se você quer, então, obedecer a Deus, tem que permitir que Deus faça o que Ele prometeu através da sua vida, porque Deus quer fazer grandes coisas através da nossa vida, para que todos possam conhecer quão grande é o nosso Deus. Então, como isso acontece? Como Deus pode agir por nosso intermédio? Primeira coisa, quando Deus convida alguém para se juntar a Ele em sua obra, Ele tem uma tarefa tão grande quanto Ele próprio para essa pessoa fazer. Quando Deus convida alguém para juntar-se a Ele nesta enorme tarefa, algo é muito indispensável: a fé. Quando você enfrenta, então, uma crise em sua fé, o que você faz em seguida revela o que realmente você crê a respeito desse grande Deus. A fé tem como objeto uma pessoa. A fé é a confiança de que aquilo que Deus disse que iria fazer, Ele vai fazer, irá acontecer. Quando Deus fala, Ele sempre revela o que Ele vai fazer, e não o que Ele quer que você faça para Ele, mas sim o que Ele quer fazer através da sua vida. Se você tem fé no Deus que chamou e obedece, Ele fará aquilo que está
nos seus propósitos eternos para a sua vida. A obediência sempre indica a fé em Deus. Com fé, nós podemos ir em frente com toda a confiança, obedecer a Deus, porque você sabe que Ele realmente fará acontecer o que está em seus planos e em seus propósitos. Moisés foi um homem que obedeceu. Nós vamos ler Êxodo, capítulo 7, versículos de 1 a 7. O grande Moisés. Moisés foi um homem extraordinário, um homem de fé, que conheceu o nosso Deus, o extraordinário, o miraculoso, o sobrenatural, o eterno, o grande eu sou. Ele teve um encontro com o grande eu sou, e isso mudou a sua vida para sempre. Capítulo 7, versículos de 1 a 7 diz assim: Então o Senhor disse a Moisés: Veja, eu o constituí como Deus sobre Faraó, e o seu irmão Arão será o seu profeta. Você falará tudo o que eu lhe ordenar, e Arão, seu irmão, falará ao Faraó para que deixe sair da terra os filhos de Israel. Eu, porém, endurecerei o coração do Faraó e multiplicarei na terra do Egito os meus sinais e as minhas maravilhas. Faraó não vai ouvir vocês, e eu porei a mão sobre o Egito e farei sair os meus exércitos, o meu povo, os filhos de Israel, da terra do Egito, com grandes manifestações de juízo. Os egípcios saberão que eu sou o Senhor, quando eu estender a mão sobre o Egito e tirar do meio dele os filhos de Israel. Assim fizeram Moisés e Arão, como o Senhor lhes havia ordenado. Assim fizeram. Moisés tinha 80 anos e Arão 83 anos quando falaram com o Faraó. Então, nós vemos aqui uma grande tarefa para 2 homens, uma tarefa do tamanho de Deus. Mas Deus contou com a obediência de Moisés. E aí, Deus realizou aquilo que ele falou detalhadamente para Moisés. Foi só pelo ato de obediência que Moisés começou, então, a experimentar a completa natureza de Deus. O que Moisés começou a saber sobre Deus, a conhecer a Deus, desenvolveu-se a partir do ato de sua obediência. Podemos ver, então, na vida de Moisés, o estabelecimento de um padrão de como Deus falava a ele, e Moisés ia e obedecia. E através da vida de Moisés, Deus ia, então, realizando os seus propósitos. Como Deus age? Deus tem um padrão. Podemos ver, então, este padrão através da vida de Moisés. Primeiro, Deus convida Moisés a juntar-se a ele naquilo que ele estava fazendo para libertar o povo de Israel. Deus disse a Moisés o que ele estava para fazer, e Moisés obedeceu. Deus realizou o que estava então em seus propósitos. Moisés e aqueles que estavam ao seu redor vieram conhecer a Deus mais claramente e também mais intimamente. Quando o povo de Deus estava então entre o Mar Vermelho e o exército dos egípcios que se aproximava, Deus disse a Moisés: ergue-se a mão sobre o mar. Moisés obedeceu. Deus abriu as águas do mar e o povo atravessou de pé enxuto. Temos isso lá em Êxodo capítulo 14, versículo de 1 a 25. Então, Miriam liderou o povo num hino de louvor que descrevia a nova compreensão que eles passaram a ter a respeito do grande eu sou. Este é o padrão de Deus para agir por nosso intermédio. Ele fala conosco
e ele fala exatamente o que ele quer fazer e o que ele vai fazer. E assim, você pode obedecer e experimentar Deus de uma maneira muito peculiar e pessoal. Que Deus abençoe você e perceba aonde Deus está agindo e o que Ele está dizendo e aonde Ele quer trabalhar por meio de você. Que Deus abençoe sua vida e até amanhã com as nossas reflexões matinais, a Corsa da Manhã.